Olá, eu sou o Machado e esse é o Bem Viver, o podcast devocional do Novas Narrativas. Como é que você tá? Tudo bem com você? Eu tô bem, tô muito feliz de ter essa oportunidade de compartilhar a devocional dessa semana nesse estilo de vlog, aqui nesse sofá confortável, no escritório do Novas, no Rio de Janeiro. E eu tô bem feliz de poder compartilhar esse papo nosso tão confortável desse jeito aqui, mais tranquilo. E depois vocês dizem aí o que vocês acham desse formato de vídeo. O Spotify tem falado um pouco do quanto tem performado bem e a gente está aqui para ver, fazer novos testes, novas narrativas. Quem sabe? Quem sabe você, que é nosso ouvinte, também curte um pouco desse novo formato. Conta pra gente o que você achar no final, tá bom? Bom, e se você já é de casa, fica muito à vontade. Se você não é, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Toda semana tem devocional nova por aqui. E antes de trocar essa ideia com vocês hoje, eu queria mostrar essa camiseta linda do Novos, que é a nossa camisa de time, a camisa 25, que tá na nossa lojinha, mas não é o nosso único produto. Quer ver? Vou mostrar umas outras coisas para vocês que vocês vão adorar e que eu também adorei. Para quem gosta de boné, a gente tem os bonés bordados. Eu fiquei esquecendo qual era o nome, mas olha que lindo que eles estão. Inclusive tem essa foto linda aqui que eu tirei, que o Rafa tirou, para o nosso site, que vai estar aqui no link na descrição, mas deixa eu te mostrar primeiro, antes de te contar isso, vai. Tem um bonezinho verde também que eu adorei, mas a minha paixão, gente, é o marrom. Eu não sei se vocês gostam dessa cor, mas eu adoro marrom e esse aqui eu uso em todo lugar. Tenho várias fotinhas também com esse. Mas não tem só isso, a gente tem a camisa do Bandido Morto, que todo mundo já conhece, que é a cara do Novas. Tá lá. Olha quanta camisa bonita aqui, separada para vocês. E o que mais que tem de produto? Ah, os cadernos. Bom, tem essa parceria nossa com o Timóteo também. E esses cadernos de dança como o Davi, eu adoro o caderno sem pauta. Me amarro no quanto ele ficou bonito. Me amarro nesse aqui do Novas, que tá, tipo assim, chique demais, gente. Isso aqui é bonito. E pra não dizer que a gente não foi LGBT, ó, até o Jesus Me Abana tá disponível e tá tudo no site da lojinha do Novas, que você encontra aqui na nossa descrição desse vídeo ou no link da bio no nosso Instagram, se você quiser comprar alguma coisa, já que você é parte dessa comunidade, se sente parte dela e gosta de vestir essa camisa, então dá uma olhada no site e eu tenho certeza que você vai gostar muito desses produtos. Agora vamos à devocional de hoje? Bom, hoje a gente vai mergulhar num tema que é cercado de mitos e expectativas, que é a terapia. Eu tô jogando em casa hoje, mas eu tô muito feliz de poder trazer um pouco desse assunto, porque desde que eu me tornei psicólogo há um ano atrás, todas as vezes que eu vou me apresentar numa roda e falo que sou psicólogo, ou as pessoas começam a se confessar do tipo, eu vou voltar para terapia, nossa, preciso voltar. Ou é uma coisa do tipo, ah, eu faço terapia há 5 anos, terapia é a coisa mais gostosa da vida e tal, ainda bem que eu tô fazendo terapia, porque agora eu me sinto muito melhor. E de verdade, a terapia é muito boa, né? Eu sei que fazer terapia mudou a minha vida completamente, eu sei que muda a vida de um monte de gente, mas eu também tenho ouvido as pessoas falarem de terapia, inclusive como critério para namorar alguém, do tipo, se a pessoa não faz terapia, ela não é para mim. E eu fico pensando, será mesmo que todo mundo tem que fazer terapia? Aliás, eu queria levantar esse assunto hoje, né? Tipo, por que será que a terapia não é para todas as pessoas? E eu acho que é uma forma de você identificar se é para você, se você está precisando nesse momento agora, ou se é para aquela pessoa que às vezes você fica pensando: caramba, fulano tinha que fazer terapia, fulano, sei lá, namorado, amiga, mãe, pai, enfim. Sabe essa pessoa que a gente fica querendo mandar para o terapeuta? Será que ela está no momento certo para ir? Bom, então eu quero conversar com vocês hoje aqui sobre essa ideia do porquê nem sempre é terapia para todo mundo. Então a gente vai começar pelo ponto mais óbvio, porque, né, o primeiro ponto aqui do porquê a terapia não é para todo mundo é tem uma barreira de acesso, né, que é onde o bolso aperta às vezes, né? Eu acho que é importante dizer que tem um custo fazer terapia. Alguns anos atrás, só pessoas realmente muito ricas, abastadas, podiam passar por esse processo terapêutico. A gente sabe que o processo hoje é muito mais democrático, que você vai encontrar terapeutas nos planos de saúde, que vão atender por um preço abaixo, inclusive, do que o conselho de psicologia diria que os psicólogos poderiam cobrar. Mas, apesar disso, o preço da terapia ainda é uma barreira para muitas pessoas, né? E eu acho que tem uma discussão em torno disso também, que é quanto o terapeuta acaba recebendo num plano de saúde, por exemplo, para fazer
esse atendimento de escuta qualificada para te dar um feedback, para ajudar você, às vezes, a sair de uma situação bem difícil, de uma coisa que você está passando. Tem profissionais que ganham R$ 30 por hora para poder atender uma pessoa, sabe? Ou atendimentos que duram 30 minutos, que está abaixo do que a gente considera ser bom para uma terapia semanal, né? Tem várias questões nesse momento que são atravessadas pelo capitalismo, pela nossa economia, pela vida das pessoas, mas eu acho que a primeira barreira para algumas delas é fazer terapia porque tem que pagar, porque tem um custo que não cabe dentro das contas do mês. Mas eu acho importante demais dizer que as universidades onde existem cursos de psicologia têm grupos que fazem esses atendimentos gratuitos, né? Algumas faculdades vão chamar de serviço escola ah, algumas faculdades vão chamar de serviço escola de psicologia, o CEP, outros vão chamar de SPA, que é os serviços de psicologia aplicada, que são geralmente alunos de psicologia que atendem as pessoas, supervisionados por professores, por orientadores, por gente que cuida também desses alunos e que acompanha os casos. Então, se você é uma pessoa que está querendo fazer terapia, mas está preocupado com o preço do pagamento, eu quero deixar essa dica para você. As universidades têm em vários lugares atendimento, às vezes tem uma filinha de espera, mas vale a pena botar o seu nome lá. Eu já atendi num serviço desse escola, e foi muito bacana a experiência como terapeuta e acredito que os pacientes também tiveram boas experiências lá, tá bom? Então, enfim, a maioria deles é gratuito, tem gente que cobra, mas é um preço super acessível quando tem. Então não deveria ser uma desculpa, mas a gente precisa dizer que o bolso também pesa na hora do pagamento. Bom, o segundo motivo pelo qual a terapia não é para todo mundo é que às vezes a vontade não vem, sabe? Nem todo mundo está interessado em fazer terapia. Outro dia eu estava trocando ideia com uma amiga e quando ela percebeu que eu já tinha me formado e estava atendendo, ela perguntou: será que você pode atender o meu filho? E eu disse: claro, se ele quiser fazer terapia, eu estou à disposição dele. E aí, quando eu falei se ele quiser, ela na hora mudou a feição, assim, né? Tipo, porque ela sabe que ele não estava interessado. Ela gostaria muito que ele fizesse terapia. E eu acho importante salientar isso, porque às vezes a gente quer muito que alguém cuide de uma coisa que vem trazendo, que vem falando o tempo inteiro, que a gente está vendo que está fazendo mal para a pessoa, mas se ela não estiver interessada, se ela não quiser, não vai dar em nada. Para fazer parte de um processo terapêutico, a gente precisa estar aberto a passar por esse processo. A gente precisa estar pronto para ficar vulnerável, para contar sobre essas coisas, para tocar em assuntos delicados e encarar algumas dessas verdades, né? A terapia, ela é um mergulho muito profundo no nosso ser e nem todo mundo está pronto e disponível para isso, né? Então, se a pessoa não está envolvida nesse movimento, talvez a terapia também não seja para ela. E aí, será que você também está nesse movimento de esse não é o momento? Tem mais um motivo aqui, eu vou entregar o terceiro motivo pelo qual nem todo mundo está pronto para fazer terapia. Às vezes a pessoa só não está pronta. Às vezes não é o tempo certo para ela falar sobre aquilo, né? Quando eu procurei a terapia pela primeira vez, já tinha a ver com a minha sexualidade e com a minha percepção de que tinha alguma coisa errada, assim, de que eu precisava. O que tinha de errado era ser hétero, no caso, né? Mas isso é uma outra história. Ou fingir que eu era, enfim, esse personagem, uma loucura. Mas eu estava preocupado em saber o que eu podia fazer. E quando eu procurei a terapia, eu queria uma ajuda específica, que era de curar a homossexualidade em mim. E a minha terapeuta à época foi muito acolhedora, me falou várias coisas bonitas, mas quando ela continuou dizendo que não tinha nada para me ajudar a curar aquilo que eu queria curar, eu simplesmente vazei da terapia. Eu vazei porque eu não estava preparado para encarar naquele momento o que eu precisava. Eu vazei porque eu estava querendo uma coisa diferente da que eu estava indo buscar. E às vezes a gente chega na terapia com uma expectativa de que a gente vai resolver uma coisa e no meio do processo terapêutico a gente descobre que o problema era outro. A gente descobre um monte de coisa que a gente nunca mexeu e que de repente estava ali. E era um grande problema que a gente não sabia que ia ter que se envolver, sabe? Então é importante estar pronto para trazer alguns assuntos na terapia. E se você não está pronto, às vezes vai ser pior se forçar a fazer uma coisa do que seria se você conseguisse falar naturalmente sobre aquilo, sabe? Tipo, é sempre melhor quando a gente está à vontade. Você com certeza já foi num rolê que você não estava tão à vontade com as pessoas, com o lugar. Enfim, é tão ruim se sentir desconfortável, né? Então, acho que é importante lembrar que tem um tempo certo para a gente falar sobre isso e respeitar a prontidão e o tempo de cada pessoa é fundamental para que esse processo seja bom, acolhedor e desenvolva coisas legais, né?
Quarto motivo pelo qual as pessoas nem sempre estão prontas para terapia. O espelho da verdade, pois é. Sabe quando você se coloca na frente do espelho? Você vê o que está ali diante dele. Nem sempre o que você quer, mas o que ele tem a te apresentar. E a terapia funciona exatamente como um espelho. Ela nem sempre é capaz de mudar algo que a gente gostaria de mudar, mas ela é sempre capaz de nos mostrar quem nós somos no meio da nossa vida, ou como nós estamos nos comportando no meio das coisas que nos acontecem, né? Nessa vida que é nossa e que só a gente pode se responsabilizar por ela, que é a parte difícil da história, né? Enfim. Bom, na terapia a gente lembra de coisas que fizeram com a gente, mas a gente também se dá conta de que nós somos as pessoas tóxicas, de que nós somos essas pessoas meio monstro também, às vezes, sabe? A terapia, ela é desconfortável. Eu estava falando sobre desconforto no tópico anterior, mas tem muito essa ideia de que fazer terapia é sempre acolhedor, de que vai ter um terapeuta ali tranquilo, acolhendo você, dizendo tudo certo para o que você fala, e não é. Tem horas que você vê o mal em você, aquele desejo ruim de fazer alguma coisa, de dar o troco, de não resolver uma situação, de não perdoar alguém. E se colocar diante do espelho e perceber também as suas contradições, as suas idiosincrasias, os seus erros, as suas maldades, não é fácil. Tem dia que eu saio da terapia, gente, com a cabeça desse tamanho pensando em tudo que eu falei, sacou? E nem todo mundo está preparado para esse desconforto. É importante saber disso porque essa ideia de que a gente não vai encarar nossos fantasmas na terapia é uma mentira. E saber que a gente vai encará-lo e que isso vai causar desconforto talvez seja a melhor forma de lidar com ela. E, bem, você deve saber, assim como eu, que nem todo mundo está pronto para ser confrontado, não é mesmo? Então, talvez você não esteja pronto, talvez essa pessoa que você queira que faça terapia também não esteja, mas esse é um dos motivos pelo qual a terapia não é para todo mundo. O quinto e último motivo pelo qual as pessoas às vezes não estão prontas para fazer terapia vem de um lugar que eu fico ouvindo, assim, também, né, tipo, gente que faz terapia e fica dessa do tipo assim: "Não, eu sou gente boa, eu faço terapia, tô analisado, eu sei muito dos meus corres, dos meus traumas, já tenho pensado muito sobre isso". E aí tem gente que acha que porque já faz terapia é quase que um ser humano superior, assim. E eu acho que terapia não é pra todo mundo, porque a terapia não dá uma carteirinha de gente boa pra ninguém, sacou? O fato de você estar fazendo terapia não te torna uma pessoa melhor. Tem muita gente que vai pra terapia e continua fazendo tudo o que quer da sua vida sem ouvir o que seu terapeuta diz, sem considerar os processos que estão acontecendo, sem se dar conta de um monte de coisa importante e sem se implicar no seu processo de desenvolvimento, sabe, assim, sem se colocar ali de uma maneira real. E, às vezes, nem é por maldade, tá, às vezes é porque leva um tempo pra gente se ligar nas coisas que estão incomodando, leva um tempo pra gente entender o que tá rolando aqui dentro, e leva um tempo pra gente falar assim: "Pô, eu quero me responsabilizar por isso aqui". Como tem gente que passa a vida fazendo terapia e sem se responsabilizar sobre a sua própria vida e história. Então, eu acho que é importante dizer que a terapia, fazer terapia, não é tudo. Você precisa ter um engajamento ativo. Você precisa. É igual você entrar, sei lá, numa graduação, num mestrado, num curso, e achar que você só vai ter o tempo ali do estudo enquanto você está na instituição ou quando você está em aula. Mas a verdade é que você vai precisar ter outros momentos onde você vai estudar, onde você vai refletir sobre aquilo, onde você vai fazer pesquisa. E a terapia é exatamente assim. Aqueles 50 minutos que você tem com seu terapeuta é só parte do que você vai fazer. Depois que você sai dali, tem um monte de coisa para você refletir, para você pensar. Se a sua terapia é daquele tipo que tem trabalho de casa, às vezes você tem que pensar numa tarefa específica, realizar alguma coisa. Mas o trabalho da terapia não é o que acontece só entre você e o terapeuta. É muito maior do que isso e tem gente que tá só esperando que o profissional faça tudo, como se ele fosse um conselheiro, uma conselheira, ou alguém que vai dizer: "Faz isso aqui e a sua vida vai dar certo", sabe? Uma ideia meio cult que a gente tem visto por aí. Pois é, a terapia não serve para isso, assim como o ChatGPT também não serve para a terapia. Por favor, se você está se aconselhando com uma inteligência artificial, pare, por favor, só pare, porque isso não vai dar certo, viu? Enfim, trouxe um monte de pontos do porquê algumas pessoas não estão prontas para fazer terapia. Mas a minha conclusão disso tudo é que
o poder de se ouvir é absurdo, sabe? Ninguém permanece o mesmo depois de se escutar, narrando a própria história. Ninguém consegue sair da terapia sendo a mesma pessoa se dedicou àquilo, se quis se colocar vulnerável, se entendeu que esse investimento também era importante por conta de uma coisa que estava acontecendo na sua vida, sabe? É claro que a gente se preocupa às vezes em pagar uma consulta alta de um médico, mas quando a gente sabe que está precisando daquilo, às vezes a gente se esforça, sabe? A gente entra no CISREG para poder, sei lá, conseguir uma consulta no clínico, mas aí quando pensa que o terapeuta vai ter que entrar numa fila de espera, a gente já acha que é muito grande. Mas a gente nem foi lá no postinho para saber qual era o tamanho da fila, que dias esse psicólogo atende, sabe? Do tipo, é importante a gente saber que quando a pessoa genuinamente quer, tem vários caminhos para fazer a terapia, mas que esse é um movimento que envolve muito mais do que só a decisão de ir até o terapeuta e começar esse processo, né? Criar novas narrativas para a nossa vida passa por entender que essas velhas narrativas talvez não façam mais sentido. Ou, quem sabe, descobrir que algumas dessas narrativas ainda fazem sentido, mesmo que tantas outras coisas tenham mudado dentro de você. E talvez seja por isso conversar. Talvez por isso seja importante conversar sobre como você está se sentindo no meio disso, sobre como está sendo viver esse momento novo na sua vida. Bom, a terapia ela não é uma solução mágica e nem um caminho obrigatório para todo mundo, sabe? Ela é uma ferramenta poderosa para alguns, em determinados momentos. E o importante é que cada pessoa encontre o seu próprio caminho para o bem-estar e para o autoconhecimento. Agora, é fundamental saber que se conhecer vai ser bom principalmente para você, mas é claro que de alguma forma também as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que convivem com você. E falando de bem viver e da vida que a gente quer, eu queria te perguntar no final desse episódio: será que tá no momento de você procurar um terapeuta? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que ao final desse episódio você tem muitas ferramentas para entender em que momento você tá, mas eu queria te encorajar a ouvir ou a se ouvir enquanto você narra a própria história e entender como as coisas passam a fazer sentido, quais delas já não fazem mais, e como esse cuidado que você talvez esteja negligenciando pode ser muito importante para você e, obviamente, para quem está ao seu redor convivendo contigo e vendo a sua melhora, ou a sua piora em alguns momentos, porque a terapia não serve só para a gente melhorar, viu? Mas talvez a gente converse sobre isso em outro episódio. Por hoje eu queria desejar uma boa semana para você. Se você estava pensando em terapia, em alguma coisa nesse sentido, quem sabe esse episódio não foi aí a mensagem, o recado que você estava precisando para pensar melhor sobre isso, para procurar um terapeuta. Se você tem boas histórias de terapia, conta aqui pra gente nos comentários, interage com a gente, conta como tem sido para você o seu processo terapêutico, mas por favor, não venha aqui se valer de quem não faz terapia, viu? A gente já conversou sobre isso hoje, vai vendo. Um beijo, se cuida e até a próxima.